Olá, retomando as nossas videoaulas, nós vamos falar agora sobre antecipação de férias, conforme está previsto lá na medida provisória 927. Bom, o que está dito lá é que as férias elas podem ser concedidas ainda que não tenha previsão no contrato de aprendizagem e ainda que o aprendiz não tenha completado o período aquisitivo. Então, por exemplo, um aprendiz que tem só um mês de contrato, ele pode ser colocado em férias pela empresa a título de antecipação, mesmo ainda que não tenha previsão no seu contrato de aprendizagem sobre o gozo de férias. Mas é preciso tomar um cuidado. Essas férias antecipadas precisam ser comunicadas ao aprendiz. A empresa não pode colocar o aprendiz de férias sem que ele, aprendiz, tenha ciência de que está de férias. É preciso que haja uma comunicação com uma antecedência mínima de 48 horas. E nessa comunicação precisa estar expresso qual é o dia de início do gozo de férias e qual é o dia de término do gozo de férias. Essa comunicação pode ser por meio eletrônico ou por escrito, mas precisa ser feita. Essa comunicação também precisa ser feita para a entidade formadora, porque a entidade formadora ela pode estar ministrando aulas teóricas remotas ao aprendiz e que, quando o aprendiz for colocado em férias, precisam cessar essas atividades, uma vez que, estando de férias, ele, aprendiz, não pode ter nenhum tipo de atividade laboral, seja teórico, seja prático, seja presencial ou remoto. Daí a importância e a necessidade de a empresa comunicar também à entidade formadora sobre a antecipação de férias ao aprendiz. Uma outra questão muito importante é que, se o contrato do aprendiz chegar na sua data de término, na sua data final, durante o gozo das férias que o próprio empregador concedeu, o empregador precisa esperar as férias terminarem para só então fazer a rescisão do contrato. Ele não pode, o empregador, interromper as férias que ele mesmo antecipou para que faça então a rescisão do contrato do aprendiz. Precisa esperar as férias acabar, então depois faz a rescisão se já chegou a data de término do contrato de aprendizagem. Ainda sobre esse tema, é importante mencionar o que está dito lá no artigo 6º, parágrafos 1º e 2º da medida provisória 927. Lá está dito que o período mínimo de antecipação de férias é de 5 dias. E o período máximo, a medida provisória traz uma regra bem particular. Essa regra é a seguinte: o período aquisitivo já iniciado, o empregador pode antecipar por ato próprio, sem necessidade de anuência do trabalhador, sem necessidade de anuência do aprendiz, bastando apenas a comunicação que já foi falado aqui, ele pode fazer essa antecipação de férias. Então, por exemplo, se um contrato de aprendizagem tem duração de 12 meses, e está no seu 5º mês, por exemplo, o empregador pode, por ato próprio, bastando a comunicação, antecipar 30 dias de férias, porque o período aquisitivo já se iniciou, está no 5º mês nesse exemplo. Mas se a gente estiver diante de um caso de um contrato de aprendizagem que tenha duração superior a 12 meses, esse contrato contempla 2 períodos aquisitivos, né? O do 1º mês até o 12º e do 12º em diante. Então, esse 2º período aquisitivo, que ainda não se iniciou, porque no exemplo aqui que a gente está falando, o contrato está no seu 5º mês, esse 2º período aquisitivo, os dias de férias referentes a esse 2º período aquisitivo também podem ser antecipados, desde que haja comunicação, e aqui, importante, tem que ter um acordo individual por escrito. Isso é o que está dito na medida provisória 927. Ainda sobre a antecipação de férias, a medida provisória trouxe uma regra muito importante, que é uma exceção ao que a gente está acostumado de regras de férias na CLT. Lá está dito que a remuneração de férias pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Então, a regra geral da CLT é que a remuneração de férias precisa ser paga de forma antecipada, antes do início do gozo das férias. O que está dito no artigo 9º é que pode ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Uma outra regra, essa prevista no artigo 8º, é que o adicional de férias, o terço de férias, ele pode ser pago pelo empregador entre o período de concessão e até o dia 20 de dezembro de 2020, que é a data limite para pagamento do 13º salário da gratificação natalina. Essa é a regra trazida na medida provisória, artigo 8º
sobre adicional de férias. Obviamente, se a rescisão do aprendiz acontecer antes do dia 20 de dezembro, esse adicional de férias precisa ser pago na rescisão, e não mais no dia 20 de dezembro de 2020. Isso é o que está dito no artigo 10 da medida provisória 927. Por fim, vale a gente mencionar aqui o seguinte: se as férias forem concedidas e no contrato do aprendiz não tinha previsão de férias, é fato que durante o período das férias não vai ter aula teórica, não vai ter aula prática. Portanto, uma determinada carga horária vai deixar de ser dada. Essa carga horária que não foi ministrada em razão da antecipação de férias, ela pode ser reposta ao final do contrato mediante um termo aditivo, se assim desejar o empregador. Ou se o empregador assim quiser, ele faz um termo aditivo, prorroga a data de término do contrato para que haja reposição da carga horária não ministrada em virtude da antecipação de férias. Isso é uma medida facultativa, precisa ser conversada com a entidade formadora, porque ela terá que fazer um calendário de aulas para reposição. Se a empresa decidir fazer dessa maneira, durante o período de extensão do contrato, o aprendiz ainda vai continuar sendo contabilizado para fins de cumprimento da cota de aprendizagem. Bom, no próximo vídeo a gente começa a falar sobre a medida de redução proporcional de jornada e salário. Fique aqui